Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Ontem nós gravamos nosso primeiro culto online às 18 horas, né? E foi transmitido pelo YouTube, foi transmitido também pelo Instagram. E próxima quarta-feira, lembre-se, próxima quarta-feira nós também estaremos transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram. Ontem eu tinha dito que a gente só ia fazer pelo Instagram, mas depois com a equipe ali de produção, né? Ali a gente resolveu fazer o culto mesmo, transmitido como foi ontem, no domingo, né? E a gente vai transmitir tanto pelo YouTube como pelo Instagram. E está sendo bom porque algumas pessoas não usam Instagram, só usam YouTube. Então vai assim possibilitar que as pessoas possam participar. E ontem nós tivemos assim uma participação muito boa, né? Muito boa mesmo, né? Mais de 700 pessoas passaram pelo Instagram e pelo YouTube, participando assim do culto, e esperamos que essa participação cada vez aumente na medida que os irmãos vão passando um para o outro essa ferramenta, né, do YouTube e do Instagram que nós estamos usando para assim podermos naquele momento estar levando a palavra do Senhor, oração, ao vivo, né? A minha reflexão deste dia, certo? Está lá em João capítulo 11, que é um texto bastante conhecido que trata da ressurreição de Lázaro. Os irmãos sabem que Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, que eram assim muito achegados a Jesus. Jesus tinha Lázaro e as irmãs dele como amigos. E num determinado dia ele toma conhecimento de que Lázaro estava doente e que Lázaro depois havia morrido. E ele chega lá, e encurtando aqui a história, ele chega lá e ora e ordena a vida para Lázaro. E Lázaro é ressuscitado porque Jesus já tinha proclamado antes que era: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz especificamente isso aí no versículo 25. Então, mas o que eu quero tratar aqui nesse texto, certo, está aí nos primeiros versículos. Vamos ver o que é. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. É exatamente nesse versículo 6 que eu gostaria de refletir com vocês. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ora, Jesus, quando tomou conhecimento da notícia de que Lázaro estava doente, não saiu correndo e foi lá orar, repreender a enfermidade lá de Lázaro, curar Lázaro. Não, ele passou 2 dias ainda. E pelo fato de ter passado 2 dias, a doença se agravou e Lázaro veio assim a falecer. E aí depois, Jesus, como onisciente,
sabendo que Lázaro já havia morrido, disse para os seus discípulos: vamos despertar Lázaro porque ele dorme. Os discípulos pensaram que ele estava dormindo, o repouso do sono, mas Jesus fala claramente: não, nosso amigo Lázaro morreu e eu vou lá para ressuscitá-lo. E ele foi, e aconteceu ali a ressurreição. E é interessante que quando ele chega, tanto Marta como Maria, em duas ocasiões, uma Marta e outra Maria, dizem para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus estava ali dizendo que era a ressurreição e a vida, e trouxe vida para o corpo inerte, para o cadáver ali de Lázaro. Ele trouxe vida com a sua palavra: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu ali da sepultura, entrou vida naquele corpo ali inerte. Então, queridos, o que eu quero falar aqui é que nem sempre Deus responde às nossas orações no tempo que a gente quer. Observa bem, entende isso aqui como uma oração. Entende isso aqui que foi um pedido de oração das irmãs de Jesus para que Jesus descesse, porque Lázaro estava enfermo, descesse imediatamente, que Lázaro estava enfermo. No entanto, Jesus demorou-se, porque Jesus tinha o seu próprio tempo, e não é o nosso tempo, é o tempo dele, é o kairós dele, é a oportunidade dele. Nós não sabemos, não compreendemos o que está na mente de Deus. Uma coisa é certa, que o tempo de Deus é um tempo dentro do propósito que ele tem para as nossas vidas. Jesus poderia ter descido de imediato com os amigos e com os seus discípulos, e chegado lá e orado, repreendido a enfermidade lá de Lázaro, e Lázaro não teria passado pela morte. No entanto, Jesus demorou-se 2 dias, e com essa demora de Jesus, a doença agravou-se, Lázaro veio a morrer. Mas Jesus sabia que aquela doença não era para a morte, mas era para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, muitas vezes, nossas orações, a maioria das vezes, as nossas orações não são respondidas de imediato. E às vezes a gente fica assim, alguns ficam até: Deus não está me ouvindo, será que Deus liga para mim? Parece que Deus não me ama, não responde às minhas orações. Mas Deus tem momentos que Deus não vai responder exatamente naquela mesma hora, nem exatamente da maneira como a gente gostaria. Ainda tem mais essa, certo? Porque aqui Jesus não respondeu na mesma hora que as irmãs de Lázaro queriam, nem tampouco Jesus respondeu da maneira como elas queriam, que ele fosse lá e repreendesse a enfermidade e curasse ele. Não, Jesus respondeu depois e de outra maneira, ressuscitando a Lázaro. Então, querida, a reflexão neste dia é que Deus tem o seu próprio tempo para agir em resposta às nossas orações. O que nos compete é continuar crendo de que Ele nos escuta, crendo de que Ele é quem tem a resposta, crendo de que Ele quer o melhor para nós, crendo de que Ele sabe o que é melhor para nós. Então nem sempre Deus vai responder no tempo que a gente quer e da maneira que a gente quer, e que a gente possa entender que isso é a soberania de Deus. Deus não é obrigado a absolutamente nada. Tudo que Ele faz livre e espontaneamente, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, com os seus desígnios. E é isso que nós temos que crer e temos que confiar. Que Deus nos abençoe. Um beijão a todos e um abraço bem apertado. Tá certo?